Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Já passamos por todo o Novo Testamento. Tem aí playlist de todo o Novo Testamento, dos vídeos gravados. Voltamos para o Antigo Testamento e agora estamos em Gênesis, no capítulo 37. Mas se você não me conhece, se você é novo por aqui, eu sou o pastor Henrique Oliveira, sou pastor da Igreja Evangélica Reformados em Cristo, aqui em São Paulo. E nesse canal nós temos devocional de segunda a sexta às 8h30 da manhã e leitura bíblica às 22 horas. Você é o meu convidado para estar comigo nesses horários. Então, se você é novo, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você ama, que quer que ouça a palavra do Senhor todos os dias. E você é meu convidado para estar nesses horários juntamente comigo, tá bom? Vamos para a palavra do Senhor? Vamos lá. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. "Ouçam o sonho que tive", disse-lhes. "Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele." Os seus irmãos lhe disseram: "Então, você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza que vai nos dominar?" Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, teve outro sonho, e contou aos seus irmãos: "Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim." Quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: "Que sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você?" Desse modo, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar perto de Siquém, e Israel disse a José: "Como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Vem aqui, pois vou enviá-lo até eles." "Sim, senhor", respondeu ele. O pai lhe disse: "Vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias." Jacó o enviou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: "O que é que você está procurando?" Ele respondeu: "Procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos?" O homem respondeu: "Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: 'Vamos para Dotã.'" Assim, José foi em busca dos irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. "Lá vem aquele sonhador", diziam uns aos outros. "É agora. Vamos matá-lo. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos." Quando Ruben ouviu isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: "Não lhe tirem a vida." Ele acrescentou: "Não derramem sangue. Joguem-no naquela cisterna no deserto, mas não levantem a mão contra ele." Ruben propôs isso para livrá-lo deles e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou aonde estavam seus irmãos, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e o jogaram na cisterna, que estava vazia e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caverna de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: "Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue?"
Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele, afinal, é nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim, levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então, eles mataram um bode, mergulharam a túnica ornamentada de José no sangue e a enviaram ao pai com este recado: Achamos isto. Vê se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Com certeza, José foi despedaçado. Então, Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se com um pano de saco e chorou por muitos dias, de luto pelo filho. Todos os seus filhos e as suas filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, em luto descerei à sepultura para junto do meu filho. Assim, continuou a chorar por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e se hospedou com um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Depois de ter relações sexuais com ela, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual Judá chamou de Ir. Tornou a engravidar e teve um filho, ao qual ele deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e o chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Ir, o seu primogênito. Ir, o primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Eu vou repetir isso aqui. Ir, o primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: Vá e tenha relações sexuais com a mulher do teu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Porque aqui regia uma lei chamada Lei do Levirato. Pesquise sobre isso, que você vai entender. No entanto, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. O que ele fazia foi perverso aos olhos do Senhor. Por isso, também o matou. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: Fique como viúva na casa do seu pai até que Selá, o meu filho, cresça. Disse isso porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Depois de ter sido consolado, Judá foi, com seu amigo Ira, o Adulamita, ver os tosqueadores do rebanho em Tímna. Quando contaram a Tamar que o sogro dela estava a caminho de Tímna para tosquear as suas ovelhas, ela trocou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímna. Fez isso porque viu que, embora Selá já fosse um homem feito, ela ainda não havia sido dada a ele como esposa. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: Venha, quero me deitar com você. Ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? Ela respondeu: Eu mandarei para você um cabritinho do meu rebanho. Ela disse: Só se você me deixar uma garantia até mandá-lo. Judá perguntou: Que garantia devo dar-lhe? Ela respondeu: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe entregou os objetos e teve relações sexuais com ela. Assim, Tamar engravidou dele. Ela se levantou e foi embora. Tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de receber de volta das mãos da mulher a garantia. Mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse:
não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, a sua nora, prostituiu-se, e assim ficou grávida. Então Judá exclamou: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. Disse ainda: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é justa, não eu, pois eu devia tê-la entregue a Selá, o meu filho. E ele nunca mais voltou a ter relações sexuais com ela. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu-se que havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio de escarlate e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Ele, porém, recolheu a mão e o seu irmão saiu. Então ela disse: você conseguiu uma brecha para sair. Por isso deu-lhe nome de Pérez, que significa brecha. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma na sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados da casa e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José voltasse para casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Quando, porém, gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Quando o senhor de José ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou enfurecido. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com um amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso, o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo o que lá se sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Glória a Deus. Agora entramos na história de José. E a história de José vai aí até o capítulo de número 50, de Gênesis, finalizando aí o primeiro livro da Bíblia.
Deus te abençoe, tenha uma excelente noite na presença do Senhor. Que Deus te guarde, que Deus te dê sabedoria, paz, entendimento, a noite e o sono dos justos. E se Deus permitir, amanhã às 8h30 da manhã estaremos para a glória do Senhor em mais um devocional. Não se esqueça, se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.